Olá, hoje o assunto é intolerância ao glúten, ou também conhecida como doença celíaca, que significa que o sistema imunológico é sensível ao glúten, chamado oficialmente intolerância ao glúten, porque uma proteína encontrada no trigo é o glúten e reage no caso da pessoa ter essa intolerância. Então, meu nome é Silvina Halber, eu trabalho com medicina germânica faz algum tempo. Também tenho formação em hipnose e psicoterapia, então meus atendimentos incluem essas três ciências. E hoje vim falar sobre intolerância ao glúten porque é muito comum uma pessoa diabética antes ter intolerância por muitos anos e depois se tornar diabética. Não significa que toda intolerante, toda pessoa que tem intolerância ao glúten se torne diabética. Não, não tem nada nesse sentido, não. Não está associado diretamente. Só que a causa da diabetes está relacionada aos mesmos conflitos biológicos que causam a intolerância. Então, lá atrás, tem situações que a pessoa vive que ela já está mais predisposta se tornar uma pessoa diabética ou também uma pessoa com Alzheimer, que é diabetes tipo 3, ou outras doenças crônicas indigestas, por exemplo, a doença de Crohn. Tem muitas doenças relacionadas ao estômago, ao fígado, ao intestino, todo o sistema indigesto, sistema digestivo nosso pode estar sendo impactado quando a pessoa tem intolerância ao glúten, né? Então, retirar o alimento é uma opção. É interessante você não consumir o glúten enquanto o teu corpo está inflamando, porque ali você está se envenenando e está provocando a inflamação. Só que retirar o alimento não está impedindo que teu intestino continue se inflamando, que teu fígado continue trabalhando em estresse, né? Então é muito comum a pessoa não ter sintomas mais de intolerância ao glúten, porque ela não consome glúten, mas ela está com a esteatose hepática, está com gastrite, está com muito cansaço, muita fadiga, muito estresse, muita irritação, né? Então, todos são sintomas silenciosos que a pessoa não percebe que ela não se alimentando do glúten simplesmente só não está aparecendo aquele único sintoma, mas os outros sintomas associados continuam presentes e continua, gerando inflamação e destruição do revestimento interno do intestino delgado, que também, quando tem essa intolerância, ele não absorve os minerais e os nutrientes. Então, algo, por exemplo, o sistema imunológico vai enfraquecendo, porque a pessoa se alimenta e o corpo não absorve, né? Então, a pessoa que tem intolerância ao glúten, ela pode ter vários sintomas: diarreia, gases, dores, inchaço, né? Então, tem pessoas que a anemia já vem logo, né? Outras pessoas que é diagnosticada só mais tarde, né? Mas sempre são sintomas associados porque tem a ver com o sistema digestivo, né? Então, a doença celíaca, o problema não é apenas uma parte só eu tenho intolerância a glúten, pronto, eu não como glúten e pronto, minha vida está resolvida, não. A pessoa está com várias situações pendentes, vários conflitos emocionais ativos e por isso pode estar sendo uma bomba silenciosa que está acontecendo com a pessoa, né? Então, trazendo a visão da medicina germânica, que causa a intolerância ao glúten, não é visto pela medicina germânica como uma doença autoimune, que vem da própria sistema imunológico. Não é visto com esse sentido, mas é visto como um sintoma que vem mostrar que a pessoa que está com o sintoma,
ela está vivendo situações, um conflito indigesto. Tem algo na vida dessa pessoa que ela não está conseguindo digerir. Ela continua não digerindo. Então, não é assim, porque a pessoa viveu um conflito indigesto quando ela tinha 5 anos e depois a vida dela ficou em paz, ela casou, tem filhos, está tudo certo e ela agora não tem mais problemas, de indigestão. Não. Se a pessoa viveu um trauma lá na infância, que normalmente é isso que acontece, ela continua revivendo trilhos, vivendo situações reais na vida dela, no cotidiano, onde esses gatilhos emocionais, mentais são ativados e a pessoa não percebe. Então, o comportamento tende a ser mais irritadiço, a pessoa tende a estar mais cansada, com mais fadiga, o comportamento se torna mais de uma pessoa com mais cansaço, de querer precisar de muito repouso, mais assim, precisar de mais sossego, porque ela está travando uma luta interna com o sistema digestivo dela, de precisar consumir energia com a digestão. Nos animais, um conflito indigesto se refere à comida, só ao alimento. Mas nós, seres humanos, o que que é indigesto? Pode ser um acontecimento, a compra de uma casa, alguém da família decide fazer algo e eu não consigo digerir isso. Então, pode ser, uma situação figurada, né? Algo figurativo, né? A gente fala, né? Eu engulo sapos todos os dias. Então, a pessoa que engole sapos e não consegue digerir esses sapos, ela se torna intolerante. Normalmente começa com sintomas de intolerância ao leite, a alguns outros componentes. Mas tem também pessoas que vai já logo começa com a doença celíaca, né? Logo já tem intolerância ao glúten, né? Então, mas é muito comum ser progressivo. A pessoa tem a intolerância a um alimento. Eu lá na infância, na adolescência, até os 35 anos eu tinha intolerância à lactose, de vez em quando. Depois eu comecei a prestar atenção que dias que eu tinha intolerância à lactose e comecei a perceber, né, que estava relacionado a dias da semana. Aí comecei a me observar mais, e como eu trabalhava também com fitoterapia, essa intolerância à lactose melhorou bastante, porque naqueles dias que eu costumava ter a reação, eu tinha muito mal-estar, inchaço e depois diarreia. Isso era frequente, meu pai também tinha, na minha família várias pessoas têm. Então eu acreditava que eu herdei do meu pai, né? Mas depois, quando eu fui começar a observar mais que dias que começava a aparecer mais esse sintoma de intolerância à lactose, eu comecei a encontrar certos alívios, né? Mas não resolveu na causa. Ainda tinha dias que depende o que eu comia, o leite me dava reação, né? Então, a gente precisa se observar, precisa ser o próprio médico da gente, né? Então, primeira coisa é evitar o alimento quando está inflamando, claro, mas também buscar as causas, o que estava me causando essa indigestão em relação ao leite. Então, tinha várias situações que estavam sendo indigestas na minha vida. Quando eu consegui resolver aqueles problemas que estavam sendo sapos que ficavam fazendo com que o meu estômago produzisse mais suco gástrico, eu comecei a absorver os nutrientes do leite normalmente e faz muitos anos que eu não tenho nenhum sintoma, nem gases, né? Então, aos poucos meu sistema digestivo foi melhorando. Também não tive mais gordura no fígado. Não é que o leite dá gordura no fígado, não. Mas as situações indigestas que estão por trás da intolerância ao leite ou ao glúten, elas já deixam o fígado em estresse. Então, qualquer outro problema relacionado com o fígado, que é o
conflito da inanição, que eu vou gravar um vídeo outro dia, inanição ou abandono também, ou a raiva por território, né? Então, são conflitos diferentes, não estão diretamente relacionados com o conflito indigesto que causa a intolerância ao glúten, né? Então, a pessoa que tem intolerância ao glúten, ela precisa, para ela curar a intolerância, ela precisa querer olhar para si e querer resolver o problema. Por que eu digo querer? Porque tem muitas pessoas que gostam, não gostam, não é bem essa a palavra. Pessoas que usam essa intolerância a seu próprio benefício, porque tem um ganho secundário, né? Então, se você conhece uma pessoa que tem intolerância ao glúten, mas ela não está preocupada com resolver o problema, deixe ela, porque ela está precisando dessa doença para se sentir ainda, a doença ainda está sendo útil. Isso a gente percebe muito, né? Então, mas eu estou falando com você que quer resolver o seu problema, não a outra pessoa, né? Então, isso é muito importante. Então, eu quero resolver o meu problema de saúde, eu vou buscar a verdadeira causa, né? Então, se eu tenho intolerância a algum alimento, a algum cheiro também, são apenas gatilhos, são apenas coisas que ativam as minhas emoções e esse alérgeno que está, por exemplo, do trigo, ele causa uma inflamação porque tem um gatilho, tem uma dor emocional que é ativada, né? Exemplificando, por exemplo, às vezes uma criança lá com a idade de 7 anos, 10, 15 anos, também adolescente, estava lá tomando café, comendo pão ou comendo um macarrão, comendo uma pizza, aquilo que ela gosta muito. E ela viveu uma situação ali de constrangimento. Alguma situação, às vezes algum adulto chegou ali, falou de uma forma agressiva, o pai estava perto, brigou com a mãe. Aconteceu um fato perto dessa pessoa que foi que ela sentiu como indigesto. Eu não suporto isso. Eu não consigo digerir isso. Eu não quero mais ver isso. Então, a mente inconsciente grava aquela cena que toda vez, por exemplo, se foi comendo uma pizza, tá ali comendo a pizza toda gostosa com queijo, né? Daí tá intolerância ao leite e ao glúten ao mesmo tempo. E alguém do lado ali está brigando, alguém do nada começa aos gritos, a criar uma tensão, começa a deixar a pessoa em alerta. O inconsciente grava que comer pizza é perigoso. O inconsciente não grava que não. O alimento não tem nada a ver com isso. Porque no momento que aconteceu aquele fato desagradável ali perto, o sistema de sobrevivência da pessoa que escuta algo desagradável, o que acontece com o sistema digestivo? Tudo fica em alerta. O sistema nervoso ele já manda um comando: correr, vamos fugir, vamos resolver esse problema aí, tá perigoso, tá ameaça de sobrevivência, né? Então, cada vez que vai comer o alimento de novo, a memória inconsciente lembra daquele fato. A memória consciente muitas vezes esquece, né? Então, mas se você tem problema e não lembra do que aconteceu, se você fizer, às vezes, uma sessão de hipnose ou de constelação familiar ou alguma sessão terapêutica, onde você pode identificar qual o trauma que você viveu e qual a situação que ativa esse gatilho em você, porque isso a medicina germânica traz muito claro. Se você viveu um trauma lá na infância, lá no teu ambiente, você foi uma criança muito maltratada, você estava lá comendo pão, comendo coisas com glúten, e depois a tua vida ficou totalmente equilibrada, totalmente feliz, você não vai desenvolver uma doença celíaca. Agora, se você teve uma infância cheia de traumas, cheia de contradições, cheia de coisas que você não consegue digerir, na vida adulta, você tem uma profissão que exige que você engula muitos sapos, que você faça coisas que você não gosta de fazer. Às vezes está num casamento que está difícil de digerir
se mora numa cidade que você não gosta, que é difícil de engolir, digerir. Então, sempre precisa buscar quais as coisas que estão associadas na tua vida que fazem com que você continue reativando aqueles gatilhos, né? Por quê? Porque a doença celíaca, ela é associada com a diminuição da qualidade de vida e também a transtornos de humor. Então, quer dizer, toda a tua vida perde qualidade, toda a tua vida vai diminuindo de alegria, de plenitude. Você vai, aos poucos, você não pode frequentar ambientes onde todo mundo se alimenta de tudo. Então, você vai acabando tomando decisões na tua vida que você vai se encolher cada vez mais por causa desse sintoma de intolerância alimentar. Agora, você pode começar um outro caminho, que no começo pode parecer difícil, pode ser assim, será que vai funcionar? Eu vejo muito isso. A pessoa diz, não, como é que uma terapia vai resolver um problema de intestino? Às vezes uma sessão não resolve, mas às vezes você fica algum tempo tratando uma emoção, você trata outra emoção, e quando você vê, em pouco tempo, às vezes você pode levar 2 anos para curar uma doença celíaca. Mas o que que são 2 anos perto de mais 30 anos com intolerância ao glúten? Então, sempre você precisa colocar na balança. Você quer manter o teu corpo o tempo todo privado? Você coloca aqui, tá? Eu nunca mais vou comer glúten, eu vou estar sempre vivendo de privações, vou comer só aquilo que é permitido. Ou você vai levar uma vida de abundância que você pode colocar. Cada dia põe mais uma coisa, você pode incluir tudo, não vou colocar todas as bagunças que tem aqui na minha mesa, mas se você se libertar daquela única intolerância que você tem aqui, quanta coisa você vai poder receber quando se estiver livre desse sintoma, né? Então, a decisão cabe a você. Eu sei o quanto, às vezes, é desafiador a gente tomar a decisão de a gente se tratar, de a gente pedir ajuda, mas quando a dor da intolerância, a dor de não poder estar nas rodas sociais, estar entre os amigos, na família mesmo, as festas familiares, elas ficam muito prejudicadas. A pessoa que tem intolerância, eu vejo nas festas onde eu participo, tem pessoa com intolerância ao glúten, ela fica à parte. Ela não pode participar, ela se sente excluída. Então, esse sentimento de não pertencer aos grupos, isso é muito doloroso. Isso vai mexer com o teu emocional e vai trazendo outros problemas, né? Então, eu te ofereço, se você acha que você é um projeto que vale a pena, você pretende ver, né, olha para o teu futuro, onde você quer estar daqui a 5 anos com a doença, onde você poderá estar daqui a 5 anos sem a doença. Coloque na balança a tua vida. É a tua vida que está em jogo. Não é aquilo que os outros fazem, o que você pensa sobre os outros, o que os outros vão pensar sobre você. Não, é a tua história, é o teu futuro e da tua família também, né? Porque um idoso, imagina uma pessoa idosa que tem intolerância ao glúten, intolerância à lactose. Quem poderá cuidar? Onde ela poderá ser, o futuro nosso do Brasil, por exemplo? Qual vai ser o futuro de uma pessoa intolerante à lactose? Somente se tiver muito, muito dinheiro, muitas capacidades, muitas pessoas. E olha lá, se você olhar as estatísticas, daqui a uns anos, eu estou com 61 anos, quando eu precisar de cuidados, onde vai ter pessoas para cuidar de mim, façam alimentos especiais só para mim. Então, o futuro vai ser bem mais difícil também, né? Então, a gente pode deixar essas cargas de lado. Assim como eu decidi deixar a diabetes de lado, decidi deixar a depressão de lado, decidi deixar rinite, sinusite, obesidade, nossa, tantas coisas que eu carregava como fardos inúteis e fui largando, você também pode, né?
mas a decisão é só tua. Você vai investir na tua saúde, na tua vida, ou você vai continuar investindo teu dinheiro, teu tempo, tua energia em cuidar de não comer o glúten, né? A escolha é apenas tua e você, como agora você já sabe que pode ser solucionada, é assim como tá. A gente sabe aquilo que você viu, você nunca mais vai poder desver. Você sempre vai lembrar que você teve uma opção de você olhar para você, né? Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, se você não está inscrito no meu canal ainda, preciso de mais inscritos para que mais pessoas saibam que a gente não precisa conviver para sempre com uma doença que já foi descoberta como solucionar, já foi, visto como pode ser aliviado, né? Então, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal e, se quiser ajuda, eu estou disponível. E tem muitos outros terapeutas que tratam as causas da doença celíaca e de outras doenças fisiológicas e emocionais também. Um abraço, até o próximo vídeo.